Boa noite a todos que me assistem neste dia 25 de dezembro, 5h15 da tarde. Feliz Natal para você e para sua família, mas aqui no canal do Dr. João é como um dia, como todos os outros. Então nós não podemos deixar de produzir nosso conteúdo e o tema da nossa live de hoje é perigo. Quem deve evitar o cravo da Índia? Quem não pode tomar o cravo da Índia? Quem tem que tomar cuidado com o consumo do cravo da Índia? Então, se você tiver algum desses problemas que nós já vamos falar, você precisa evitar o consumo dessa especiaria, que é muito boa para algumas pessoas, mas que, como tudo na vida, também tem seus riscos. Então, nessa live, nós vamos falar sobre os efeitos do cravo da Índia no seu corpo, sobre as contraindicações e sobre quem pode e quem não pode usar. Então, se você gosta de cravo, se você consome o cravo da Índia com frequência, esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Então, se você é uma daquelas pessoas que ama saber sobre alternativas naturais para melhorar a saúde, esse vídeo também será muito útil no seu caso. E não é porque é um produto natural que ele é isento de contraindicações e também de perigos relacionados ao uso. Eu vou separar esse vídeo aqui, que eu prometo que será rápido, em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar de forma bem breve, sem entrar em muitos detalhes, sobre os possíveis usos medicinais do cravo. E na segunda parte, que é a mais importante, eu vou falar sobre as contraindicações e também sobre os efeitos colaterais. Então, antes de mais nada, pessoal, já vai escrevendo aí, já vai desejando Feliz Natal, né? Tô te dando aqui Feliz Natal para você, para sua família. Então, vamos ver aí se você vai responder, se você vai me mandar um Feliz Natal também. Escreve de que parte do Brasil ou do mundo você tá me assistindo agora, né? Se você tá no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, na África, na América do Norte, na Europa, onde você está agora. Eu estou, Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, enquanto a minha família tá lá brincando de bingo, tá lá conversando, eu estou aqui fazendo live para vocês, pessoal. Tô indo lá buscar aquela tão chamada sorte, não é mesmo? Então, ó, já vai escrevendo aí no chat, já vai escrevendo aí nos comentários e vamos começar falando do nosso cravo da Índia, que tem o nome científico de Syzygium aromaticum e é um produto, uma planta originária das Ilhas Molucas, na Indonésia. E durante muitos séculos, lá nesse local, nas Ilhas Molucas, foi o único lugar onde o cravo da Índia era produzido. E desde a Idade Média e o Renascimento, o cravo da Índia era muito valorizado pela humanidade, tanto pelos usos medicinais, quanto pelos usos culinários, que já têm milhares de anos de história. Então, quais são os principais usos medicinais do cravo da Índia? Primeiro, o mais tradicional, é o alívio da dor de dente, por conta da riqueza do cravo da Índia de eugenol, que é uma substância analgésica e anti-inflamatória, e guarda esse nome eugenol, porque ele também vai ser importante na hora que a gente vai falar das contraindicações e também dos efeitos colaterais. Segundo uso, é o alívio das dores de cabeça, pode também ajudar a tratar problemas digestivos como náuseas, vômitos, diarreia, gases e indigestão, porque ele estimula a produção de enzimas digestivas, tem propriedades anti-inflamatórias, contribuindo para reduzir inflamação na pele, inflamação das articulações, inflamação muscular, ajuda a recuperar pós-treino, aquela pessoa quando você vai treinar e fica dolorido, o cravo da Índia pode te ajudar nessa recuperação. Também tem propriedade antisséptica, então tem ação antimicrobiana, antibacteriana, antifúngica, antiviral e também pode aliviar problemas respiratórios, principalmente por conta do grande potencial anti-inflamatório, que também estimula o sistema imunológico e tem, ao que tudo indica, uma ação antidepressiva, porque ele inibe uma enzima chamada MAO, monoamino-oxidase, que é uma enzima que também é alvo de vários medicamentos antidepressivos, tanto que existe uma classe de medicamentos antidepressivos que é chamada dos inibidores da MAO. Então, essa enzima, a monoamino-oxidase, a MAO, ela degrada a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Então, quando a gente inibe ela,
Em tese, a concentração desses 3 neurotransmissores, da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, elas aumentam. E isso pode acabar melhorando os sinais e sintomas depressivos. Um outro benefício é a propriedade anti-inflamatória por conta do eugenol, que pode ajudar a reduzir a inflamação dos vasos, melhorando o fluxo sanguíneo. Então, o cravo também é uma boa opção para combater a má circulação. Por que a gente fala sempre aqui da má circulação? Que ela é, na maior parte das vezes, resultado da inflamação com o estresse oxidativo. Então, se a gente combate inflamação e estresse oxidativo, a gente combate a má circulação, e o cravo da Índia é rico em anti-inflamatórios e rico em antioxidantes, como, além do eugenol, vários outros flavonoides que podem nos proteger contra os danos causados pelos radicais livres. O cravo da Índia também tem efeitos anticoagulantes, prevenindo a formação de coágulos, mas isso também vai se mostrar uma contraindicação, uma interação medicamentosa perigosa quando o cravo é utilizado, e também tem propriedades vasodilatadoras, porque o eugenol ele influencia na síntese do óxido nítrico. Na verdade, ele influencia na síntese de uma enzima chamada óxido nítrico sintase endotelial. E essa enzima, que a gente chama de ENOS, ela ajuda a sintetizar o óxido nítrico, relaxando os músculos lisos nas paredes dos vasos sanguíneos, gerando a vasodilatação, fazendo com que o seu vaso sanguíneo relaxe e tenha mais espaço para o sangue passar, potencialmente reduzindo a pressão arterial e também melhorando a circulação. E por último, o cravo da Índia também tem propriedades anticâncer. Então, alguns estudos já mostraram efeitos bem interessantes do cravo na interrupção da proliferação de células cancerígenas. Mas quais são os principais efeitos colaterais relacionados ao uso do cravo, que é o nosso assunto principal do vídeo de hoje? E pessoal, eu já quero dizer aqui que, para quem não toma nenhum remédio que interaja negativamente com o cravo, é bastante seguro usar o cravo se você não tiver nenhum problema de saúde, que eu vou citar daqui a pouco, tá bom? Então, antes de todo mundo ficar confuso, dizendo, o Dr. João falou que o cravo é bom, o Dr. João botou um vídeo aqui que ele mesmo mastigou o cravo, e sim, eu continuo tomando cravo todos os dias. Então, antes de você ficar me bombardeando, de você ficar falando, nossa, cada hora fala uma coisa, eu já quero me adiantar aqui e dizer que tomar o cravo é uma medida extremamente segura e que dificilmente causaria algum problema grave, ainda mais em pequenas quantidades, de 1 cravo por dia ou de 2 cravos por dia. Então esses efeitos que eu vou falar aqui, eles são muito mais comuns após o consumo do óleo essencial de cravo, que é muito mais concentrado do que o cravo in natura. Então, repetindo, o consumo de 1 a 2 cravos por dia dificilmente causará qualquer problema. E, da mesma forma que o eugenol é o herói, ele também é o vilão, porque ele é responsável pelos benefícios à saúde, mas o consumo excessivo também pode levar aos efeitos colaterais, especialmente quando se trata do óleo essencial concentrado. Então, é aquela velha história, que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, ó, papel e caneta, fica ligado, atenção, porque quem deve evitar cravo da Índia? Quem, por exemplo, o sexto grupo de pessoas que deve evitar. São 6 grupos de pessoas que devem evitar. O 6º grupo de pessoas que deve evitar é o grupo de pessoas que reagem mal ao cravo da Índia. Pessoas que ficam com náuseas, que ficam com vômitos, que ficam com desconforto estomacal, porque ao mesmo tempo que o cravo da Índia pode ajudar no combate a esses sinais e sintomas, em algumas pessoas ele acaba causando essas manifestações. Então, se quando você toma o cravo da Índia você sente isso, talvez seja melhor evitar. 5º grupo de pessoas que deve evitar são pessoas que tenham algum tipo de hipersensibilidade ou alguma reação alérgica. Pessoas que quando consomem cravo têm coceira, inchaço, alguma lesão na pele, alguma erupção cutânea que a gente fala, fica com a pele toda empolada, fica com algum tipo de feridinha, algum tipo de mancha, e em casos mais graves pode até mesmo gerar a anafilaxia, que é uma reação alérgica grave que pode inclusive levar à morte. Então, se você tem algum tipo de alergia e de hipersensibilidade ao cravo, você deve evitá-lo. 4º grupo de pessoas que deve evitar, e aí é uma forma específica do uso do cravo da Índia, que é a
inalação do óleo de cravo, porque a inalação do óleo de cravo pode causar problemas nas pessoas que são sensíveis. Pessoal, tá um calor danado aqui, por isso que eu tô suado, tá? O ar tá ligado, o ventilador eu não ligo porque senão ferra aqui o nosso som, mas o ar está ligado, só que eu não consigo parar de suar. Espero que você não se importe. Terceiro grupo de pessoa que não pode consumir o cravo da Índia são pessoas que tenham algum tipo de problema hepático, também por conta do eugenol. Então, se você tiver algum problema hepático, se você tiver alguma alteração das enzimas hepáticas, você tem que tomar cuidado com o cravo também, tá? Mas, mais uma vez, 1 a 2 cravos por dia não serão um grande problema para você. Segundo grupo de pessoas, pessoas que têm problemas renais, também por conta do excesso de eugenol. Por algum motivo, o rim não está funcionando, não consegue filtrar o sangue, isso aí pode acabar se acumulando no sangue e gerando maiores problemas. Só que pequenas quantidades também dificilmente causará algum efeito negativo. E o primeiro grupo de pessoas que devem tomar cuidado são pessoas que têm hipoglicemia, pessoas que têm pouco açúcar no sangue, níveis baixos de glicose no sangue. Então, quem tem diabetes e toma medicamento para reduzir o diabetes, tem que tomar cuidado com o cravo, porque ele também pode reduzir o açúcar no sangue. E se reduzir muito, pode acabar gerando algum efeito indesejado, uma hipoglicemia mais intensa, que pode também ocasionar a morte. Mas, de novo, 1 a 2 cravos por dia dificilmente te trará algum efeito negativo considerável. E quais são as contraindicações? Quais são os medicamentos que, se você tomar, você tem que tomar cuidado antes de utilizar o cravo ou alguma condição sua que contraindique o uso do cravo? Antes, pessoal, deixa o seu like aí, curta o vídeo, porque quando você curte o vídeo, quando você dá o joinha, quando você dá a sua curtida, esse vídeo acaba sendo mais distribuído. Então, quando você dá o seu like, quando você curte o vídeo, você vai fazer com que uma pessoa também saiba quais são as precauções que ela deve tomar antes de começar ou de continuar a consumir o cravo. Então, olha, a sua curtida pode ajudar alguém a ter mais saúde. Então, a sua curtida é muito valiosa aqui. A sua curtida vai proporcionar mais saúde para alguém. Então, ó, não tenha pena, não tenha medo. Larga o dedo no like, larga o dedo aí na curtida, deixa o seu joinha pra gente fazer essa mensagem viralizar nessa noite de Natal. Então, contraindicações. Mulheres que estejam grávidas ou que estejam amamentando não devem consumir o cravo. Da mesma forma que pessoas em uso de anticoagulantes como a varfarina, nome comercial Marevan, também tem que tomar cuidado. Então, mesmo que não seja a varfarina que você tome, mesmo que você tome o xarelto, também tem que tomar cuidado com o cravo. Conversa com o seu médico antes de consumi-lo com frequência e antes de consumi-lo em maiores quantidades. Quem utiliza algum medicamento inibidor da MAO também tem que tomar cuidado, da mesma forma que tem que tomar cuidado quem usa algum medicamento que seja um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, por exemplo. Quem tem úlcera péptica também deve tomar cuidado, porque o cravo da Índia pode piorar os sintomas. E quem tem algum distúrbio de coagulação, como hemofilia ou trombocitopenia, que é aquela pessoa que tem poucas plaquetas, essas pessoas devem tomar cuidado por conta das propriedades anticoagulantes do cravo da Índia. Se você não se encaixa nesses grupos que eu falei aqui, você não precisa ter medo. Porém, não é por isso que você vai sair se entupindo de cravo da Índia. De novo, 1 a 2 cravos da Índia por dia. Ou faz o chá com 3, 4 cravinhos e toma ali uma vez por dia. Tudo bem? Ó, o meu convite de hoje é para você me seguir no Instagram. Meu Instagram é @drjoaomigovski, pessoal. O link está na descrição. Se você quiser comprar o meu livro, o Código da Longevidade, que é excelente para quem quer melhorar de vida, quem quer controlar melhor diabetes, melhorar a pressão, melhorar o colesterol, perder peso, controlar melhor a ansiedade, melhorar o sono, enfim, para quem quiser uma vida melhor, com mais disposição, mais energia, mais qualidade de vida, clica aí também no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade. Eu vou deixar o link também no comentário fixado para você poder adquirir, ler, colocar em prática e iniciar a contagem regressiva para a sua vida mudar para melhor. É apenas R$ 25,90
e é um livro em formato digital, tá bom? Vamos aqui para o nosso chat rapidamente, porque eu quero voltar lá para a minha família. Um abraço aqui para Aline Jajá, um abraço, Aline. Um abraço também para Josefa de Fátima Freire, para Maria de Fátima Teixeira, para o Luiz Dias de Santa Catarina, ó, daqui a pouco tô aí na tua terra. E um abraço também para Aparecida Alves de Sorocaba, para Rosa Maria Tavares de Souza, a Aline Jajá mandando um Feliz Natal, dizendo que tá na estrada de Brasília para Goiânia, mas tá acompanhando aqui a live, hein? E ó, compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhando esse vídeo, você vai ajudar uma pessoa a ter mais saúde. Então, em vez de compartilhar notícia falsa, fofoca, em vez de falar mal do outro, em vez de compartilhar que alguém se ferrou, compartilhe esse vídeo. Compartilhe saúde, compartilhe amor. Utilize esse vídeo como uma forma de declarar o seu amor para uma pessoa, tá bom? Ou de declarar raiva também, né? O importante é a gente fazer esse vídeo viralizar. Um abraço para Maria das Graças Cabral. Um abraço para minha madrinha, Márcia. Obrigado, ó, Márcia, minha madrinha, hein? Minha Dina, que tá falando aqui que o doutor João Cláudio. Pois é, da última vez ela estava aqui na live e falou doutor João Cláudio. Ela falou, ué. Aí eu falei assim, ué, essa Márcia Leixo aqui, ela me conhece há mais tempo, porque como que ela sabe que meu nome é João Cláudio? Mas depois eu descobri que é minha madrinha, que eu não sabia que o nome dela era Márcia Leixo. Pra mim era Márcia Souza. Mas enfim, madrinha, um beijo pra você, hein? Te amo, saudade. Um abraço para Margarete Pereira, de São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço para Rosângela Isabel de Oliveira. A Aline falando que o bingo foi ontem com a família. Espero que o prêmio tenha sido bom. Ainda não sei qual é o prêmio daqui de casa, não. Um abraço para o Gilson Medeiros, lá de Natal. Não, lá de Recife. Ele tá mandando um bom Natal, mas ele é de Recife. Um abraço para Maria de Fátima Teixeira, para Josefa de Fátima Freire, para Maria Ilone da Rosa, para o Mário Paim e para o Epitácio Souza, sobrinho de Itabuna, na Bahia, para Eliana Vaz, para o Fernando Ferreira, para o Francisco Amaro Mira, de São Gotardo, Minas Gerais, e aqui também para a Benedita Aparecida, que tá falando que eu só enrolo. Benedita Aparecida, Feliz Natal, beijo, beijo. Beijo. Tá bom? Gostou? Valeu! Um abraço também para Neida Santana, lá da Bahia. Boa Nova, Valentim Boa Nova. Um abraço para a Neida. Um abraço também para o José Moisés, para Tânia Medeiros, a Josefa de Fátima mandando um Feliz Natal aqui para todo mundo. A Tânia Medeiros também. O Felipe Alves da Silva, meu amigo lá de Fortaleza também, que já compartilhou o vídeo, tenho certeza. E ó, eu sei que você me assiste há mais tempo e eu sei que você não está inscrito no canal, então chegou a hora, me dá esse presente de Natal, vem fazer parte da família do canal Dr. João. Aperta aqui embaixo o botão de se inscrever, porque ninguém vai te encher o saco, ninguém vai te ligar, ninguém vai te mandar e-mail, ninguém vai querer te vender nada. Só vem fazer parte da nossa família e não se esquece de ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro das nossas lives e dos nossos conteúdos para não ficar de fora e não perder, que isso aqui, ó, vale ouro. Um abraço para Maria das Graças Cabral, para Mary Arenas, explica em espanhol, nós outros não sabemos português. Caralho, a Mary tá bolada. Mary está bolada. Mary, está muito nervosa, furiosa. ¿Qué es esto, Mary? Cálmate. Los subtítulos van a estar acá, dentro de poquito tempo, despacito. Aguárdate um pouco, acálmate um pouco, que os subtítulos estarão disponíveis. Vale? Beijo, abraço. Um abraço para Maria Neuci Caires Marinho de Oliveira, para Jucirema Tridapali, para o Vicente Bielac do Paraná, para o Irã da Silva Santos e para o Leandro Emiliano Lopes, que também está desejando um abraço, um Feliz Natal aqui para todo mundo. Um Feliz Natal para Maristela da Rosa, para o Francisco Meira de Guaí, São Paulo, para Maria José, para Neida Santana, para Marli Castro, para Maria Cristina de Albuquerque, para Filimar Modas, valeu, para o Márcio Moraes, para Inês Neves de Conceição do Rio Verde, para Neida Santana, que eu já mandei, para Helence Paredes de Lambari. Maravilha, Helence. Um beijo aí pra senhora. Espero que tenha tudo dado certo aí com a tua neta. Um abraço para Sônia Maria. Calma aí, para eu não perder aqui o meu chat. Um abraço para Euzi Carvalho Soares. Para Mônica Valéria. Feliz Natal, Mônica. Um abraço para Deonides Marques. Olha, pedra na vesícula.
Vou até dar uma pesquisada aqui, Leonides, mas até onde eu sei, não tem problema não. Vamos ver. Quem tem pedra na vesícula tem que tomar cuidado com o gengibre, porque o gengibre pode estimular a ação da vesícula e isso pode acabar atrapalhando, aumentando os sinais e sintomas. Mas vamos ver do cravo aqui. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Realmente, quem tem pedra na vesícula tem que tomar um pouquinho de cuidado com o chá de cravo também, provavelmente porque ele também estimula a ação da vesícula da mesma forma que o gengibre, tá bom? Mas isso aí varia muito de fonte para fonte. A gente vai achar fontes que vão dizer que tem problema, mas em tese, o que eu acho é o seguinte, a pessoa tem que ver, né? Experimenta um pouquinho e vê o que vai acontecer, como vai reagir, tá bom? Um abraço para Graziela Zarzur, para o Gabriel Alvesoli, falando que, doutor, na Bahia a gente bebe cravinho e nunca ouvi dizer que alguém morreu. Acho que cravinho é alguma bebida alcoólica, hein? Pelo jeito, pelo visto. Um abraço para Marli Castro, para Anitta Pereira de Andrade Nitinha, que tá falando que gosta de mastigar cravo, que se perguntando se é perigoso para a saúde. Anitta, depende. Na maior parte das vezes não é perigoso, mas para algumas pessoas é perigoso. Um abraço para... o Gabriel Alvesoli falando aqui, ó. É bom para o mau hálito, pode mascar, só não engolir, filha. Gabriel falando, é isso aí mesmo, é bom para o mau hálito mesmo. A Anitta perguntando se é ao vivo, é ao vivo sim. Falando lá de Florianópolis, ô Anitta, daqui a pouco eu tô chegando aí na tua cidade, hein. Anota aí, daqui a pouco eu tô aí chegando em Santa Catarina, em Florianópolis, hein. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou estar em outro cenário, em outro lugar. Florianópolis. Acho que vou estar até mais sorridente lá. Um abraço para a Mari Neuci Marinho de Oliveira, que eu já falei. Um abraço para Maria Consolação. A Marli perguntando, doutor, faz bem para curar a gripe? Minha netinha Lívia está gripada. Marli, pode ajudar sim, porque tem ação antimicrobiana e anti-inflamatória e pode melhorar, né? Pode amenizar os sinais e sintomas da gripe, tá bom? Um abraço para o meu amigo Isaac Sandes. E é isso, pessoal. Também para Maria Consolação de Taboão da Serra, pessoal. É isso, hein? Ó, Feliz Natal pra você. Eu vou lá, aqui tá um calor danado, eu tô todo suado. Vou até ter que tomar um banho antes de voltar lá. Um abraço para Noêmia Oliveira de Souza, de Feira de Santana, Bahia. Pessoal, é isso, hein? Bom Natal, amanhã estarei de volta. Muito obrigado por você dar pra mim esse tempo, né? Essa atenção em pleno Natal. Pô, você não sabe o quão grato eu fico, o quão feliz eu fico de saber que eu vou ligar a câmera aqui e você vai estar aqui me assistindo para a gente poder conversar. Então hoje a gente teve mais de 250 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente aqui, então isso me deixa muito feliz. Obviamente eu fico feliz, nem que tenha 0 pessoas eu vou ficar feliz, mas quando tem mais gente a gente fica mais feliz, não é mesmo? Então é isso, pessoal, ó, aproveita o teu Natal com a sua família, porque eu vou fazer isso também, tá bom? Mas se você quiser continuar aqui no canal, eu separei 2 vídeos para você continuar se informando sobre o cravo, tá bom? Esse aqui sobre o que acontece com o seu corpo quando você mastiga cravo todos os dias e esse aqui sobre os benefícios do cravo. Um abraço para Eliana Vaz, falando que é a primeira vez primeira vez dela aqui na live, e também para Adriana Panema. Pessoal, um beijo. Tchau, tchau, e amanhã estarei de volta. Beijo! Fui!